Hoje nós vamos falar sobre catarata, uma das principais causas de cegueira no mundo. Em 2019, gente, aqui no Brasil foram realizadas 601 mil cirurgias. Mas o que essa doença causa? Por que ela acontece? Como é que a gente pode prevenir? Essas são algumas perguntas que nós vamos fazer a partir de agora para o nosso especialista que está aqui no nosso estúdio, doutor Francisco Vilar. Boa tarde, doutor Francisco Vilar. Seja muito bem-vindo aqui ao Vida Saudável. Boa tarde, é um prazer. Bom, quando a gente convidou o senhor para falar sobre catarata, é um assunto que é uma doença que a gente ouve muito falar, principalmente nas pessoas mais idosas. Mas eu gostaria que o senhor explicasse para a gente o que é catarata. O que acontece com o nosso olho para a gente ter essa doença? Nayara, todos nós quando nascemos temos uma lente que faz a focalização dos objetos, né? A gente observa, lê, vê as coisas através dessa lente. Essa lente ela é absolutamente transparente quando a gente nasce. E ao longo dos anos, a passagem da luz, né? Porque para mim ver eu tenho que a luz sair de lá do objeto e chegar no meu olho. Essa passagem constante da luz, ao longo dos anos, ela vai desnaturando essas proteínas do cristalino. Basicamente são proteínas. E o cristalino passa daquela fase transparente e vai ficando amarelo claro, amarelo escuro e tal, até que às vezes perde totalmente a transparência. A pessoa fica quase que completamente cega. Eu convido o senhor aqui para a gente olhar aqui no nosso telão, que acho que a gente vai poder entender melhor. O senhor pode levantar aqui, doutor Francisco? Olha, aqui no nosso telão, a gente deixou a nossa entrevista mais didática, certo? Sem dúvida. Olha, a gente tem aqui um olho com catarata. Esse olho aqui que deixa essa opacidade aqui, bem no meio do olho, é isso? Isso, nós estamos vendo aqui uma catarata quase negra chamada, né? Uma catarata totalmente escura já, uma catarata bem adiantada, bem avançada. Tá, a gente tem uma outra cartelinha que a gente vai entender melhor a parte interna do nosso olho, que eu acho que aí agora o telespectador vai entender bem direitinho o que você está falando. Essa aqui está muito boa. Aqui está o cristalino, né? Nossa lente natural, que todos nós temos. Ela aqui está totalmente transparente. Então a luz passa pelo cristalino para se focar no nervo óptico. Isso que eu falei, ela vai perdendo a transparência. E aqui você tem uma catarata totalmente opaca, totalmente opacificada. Observe a transparência dessa lente para essa. Claro que isso tem níveis, né? Então, basicamente, a catarata é essa. Basicamente é isso, a opacidade da uma lente que nós temos dentro do olho chamada cristalino. Todo mundo vai ter catarata um dia? Todo mundo. Todo mundo que está aqui nesse estúdio vai ter catarata, ninguém escapa. Ô, doutor. A partir de que idade a gente vai ter essa doença? Nayara, a catarata que tem significado epidemiológico importante é a catarata senil chamada. Essa que atinge as pessoas acima de 60 anos, né? Claro que isso tem variações de pessoa para pessoa, mas acima de 60 anos, basicamente, 50% das pessoas já têm catarata. Acima de 70 anos, 70% das pessoas já têm catarata. Em 80 anos, 100% das pessoas têm catarata. Ah, mas minha avó viveu até não sei quantos anos e via. Mas era uma catarata nuclear, ela via aqui de pertinho e conseguia fazer as coisas, mas de longe ela não via nada. Por esse mecanismo da luz, né? A radiação ultravioleta e infravermelho que compõe a luz desnatura esse cristalino, ele vai perdendo a sua opacidade. E todo mundo deve fazer a cirurgia de catarata ou não? Ela só é indicada para alguns casos. O senhor quer sentar? Vamos sentar então. Não, eu fico bem aqui. Fica bem aqui, tá tranquilo? Olha, se você não faz a cirurgia de catarata, você começa a ter dificuldade no seu dia a dia, né? Claro, dependendo do nível de opacidade. Então, como você falou, no Brasil se faz 600 mil cataratas. Isso foi em 2019, mas no mundo todo, hoje, está se chegando a 25 milhões de cataratas. Essa cirurgia de retirada do cristalino e colocação do implante é a cirurgia mais realizada no mundo, em todo o mundo. Por quê? Porque a catarata é universal, né? Ela atinge no mundo todo. E além da catarata senil, que pega praticamente todo mundo, você pode ter a catarata traumática. Se você tiver uma perfuração em qualquer coisa que trisque no cristalino, ele opacifica. Você tem uma percentagem pequena de cataratas congênitas, a criança já nasce com catarata. E cataratas metabólicas, quem tem diabéticos, quem é diabético, que toma corticoide e outras drogas que a gente produz catarata mais cedo. Então, a patologia que atinge todas as raças, tanto homem como mulher, em todas as idades, mas como eu falei, ela é preferencialmente após os 60 anos.
Hoje a cirurgia de catarata, feita no tempo certo, no momento certo, na época certa, é uma cirurgia extremamente segura. Você faz e já vai para casa. Ninguém interna mais, não há necessidade. Doutor Vilar, eu vou pedir só um instantinho do senhor para eu poder pedir a participação das pessoas que estão em casa. Ó, se você quiser ter alguma resposta, alguma pergunta aqui para o doutor Francisco Vilar, manda aí no nosso WhatsApp, olha, o 999270783. Ele está aqui para responder, para ajudar a gente a entender melhor a catarata, não é isso, doutor Francisco Vilar? Isso. Então vamos lá, continue o seu raciocínio. Não, eu digo, a cirurgia tem que ser realizada porque isso aqui é responsável pela nossa visão. Se você não enxerga bem para dirigir, para trabalhar, para fazer o seu dia a dia, você começa a ter dificuldade na realização da sua atividade, né? E a cirurgia, como eu falei, é uma cirurgia que mudou muito, né? A cirurgia que eu comecei a fazer alguns anos atrás e que eu faço hoje é completamente diferente. Hoje a tecnologia mudou muito, a incisão é muito pequena, você não dá ponto e substitui essa lente que está opacificada por uma lente transparente. A via de regra, o resultado hoje são fantásticos. Inclusive as lentes mais modernas que nós temos agora, na era, permite a pessoa voltar a ter a visão que tinha quando era jovem. E até deixar de usar o óculos, né, também. Fica vendo de longe, de perto, sem óculos. O que é uma coisa muito boa, né? Libertadora, né? A gente já tem pergunta para o senhor. Eu, quando fiz a minha catarata, só tinha a lente para longe. Hoje eu tenho que usar um pouquinho para perto. Hoje tem para longe de perto. Para perto. Vamos para as perguntas, doutor Francisco Vilar. Olha só. Tenho carne nos olhos. É a mesma coisa? É uma pergunta da Maria Francisca, Lagoa do Piauí. Não. Carne nos olhos chama-se pterígio. Tem muito na nossa região porque é o sol que causa isso. Como nós temos muita incidência solar, é outra cirurgia também que tem que ser realizada, porque senão ela termina levando a uma perda significativa da visão. Ok, então. E o senhor estava falando da lente. O senhor, quando fez a cirurgia de catarata, o senhor disse que era só para o grau só para longe, a né? Lente para longe. Hoje a lente é para perto e para longe. O senhor pode mudar essa lente ou não? Depois que faz uma vez a cirurgia, não deve fazer de novo? Muito difícil tirar uma lente dessa e colocar outra. Às vezes a gente precisa tirar, mas deve ser evitado. Não é recomendável. Não né? é recomendável. Tem mais pergunta, produção? Olha só, vamos para a próxima pergunta. A gente está separando as perguntas. A gente recebe várias perguntas e a gente separa algumas e coloca aqui na nossa tela, viu, doutor Francisco? Em relação às cirurgias, assim, a gente viu aquele levantamento que em 2019 foram 601 mil cirurgias. Só que em 2020 teve a pandemia. Caiu. Eu acredito que esse número deve ter caído bastante, caiu bastante, não, doutor? É. Caiu. O pessoal ficou com certo medo, com certa razão. E até as cirurgias foram suspensas, né? As cirurgias nós passamos 2, 3 meses praticamente sem trabalho. Mas já está voltando ao normal, com todos os cuidados, com todas as regras preconizadas. E a cirurgia, Nayara, ela tem que ser feita porque não tem o tratamento. Não existe tratamento clínico, não tem remédio. Mas tem prevenção, doutor? Também não tem. Você não precisa preocupar na sua vida de deixar ou de fazer tal coisa ou deixar de fazer tal coisa, porque a catarata vai incidir todo mundo. Evidentemente que quem se expõe muito à radiação solar vai ter catarata mais cedo, né? Se você trabalha no escritório e quem trabalha ao ar livre, que está se expondo mais à radiação solar, que é um dos fatores que causa catarata, você vai ter mais catarata. Mas não existe tratamento clínico, não existe colírio, já se tentou, preconizou o uso de algumas drogas, não funciona. Infelizmente não funciona. O que funcionou mesmo foi a melhora grande da cirurgia de catarata, hoje com incisões pequenas, sem ponto, com alta precoce, o paciente recupera a vista dentro de poucos dias. A pessoa geralmente faz, eu me lembro que a minha mãe fez essa cirurgia, a gente chegou de manhã e logo depois ela já foi para casa com o óculos escuro, não é isso? Não há necessidade mais de internação, que foi uma coisa muito boa, né? Porque a internação hospitalar, além de onerar a cirurgia, tem os riscos inerentes à internação. Então, a cirurgia ambulatorial chamada na catarata foi uma coisa muito boa. O paciente chega, você dilata, opera, anestesia só colírio, só tópica, ele fica ali acordado. Logo após, ele vai para casa com a sedação leve. Nós já há bastante tempo, há mais de 20 anos, não internamos ninguém mais para a cirurgia. Eu só tenho experiência nisso, né? Tem mais uma pergunta, viu, doutor Vilar? Olha aí, ó. É o Jai, né? Boa tarde. A luz do celular pode causar catarata com o passar do tempo? Olha, essa história tem surgido muito, o celular, o tablet, o computador. Você deve diminuir um pouco a incidência da luz, né? Ela tem uma radiação azul ali que é um pouco nociva ao olho.
Mas eu, pessoalmente, não acredito que isso cause catarata. Você não passa... Tem até uns óculos que você utiliza para poder proteger, né? Da luz do celular. Da luz do celular. O computador, a gente solicita às pessoas para diminuir a luz, porque aquela luz incomoda a vista, né? Irrita o olho. E deve ser o tablet e o computador e o celular também. Mas a luz em si não tem nada assim provado que cause catarata, não. Tem mais uma pergunta, doutor Vilar. Pode vir. Olha aí, da Eva, olha a foto da Eva aí. Tudo bem, Eva? Oh, tudo bem com você? Olha, tem como prevenir a catarata pela alimentação? Essa pergunta, Neyara, ela é feita a tarde inteira no consultório. Doutor, o que eu faço para prevenir a catarata? Poder não ter. Nada. Não há como você não se expor à luminosidade, à luz. Você não vai ficar dentro de uma casa a vida toda. Mas usar óculos escuros, por exemplo, ajuda, claro, o óculos escuro ajuda. E uma alimentação saudável, né? Alimentação de óleo-elemento, de óleo-nutrientes, enfim, alimentação normal. Não tem nada, nenhuma alimentação especial que evite a catarata. Foi falado um tempo aí da vitamina E e tal, mas nada foi provado, não. Tá, agora ela pode evitar ter diabetes, por exemplo, que já... Ou não tem nada a ver com... o diabetes, porque o diabetes ajuda a acelerar esse processo da catarata? Todo paciente diabético, normalmente, ele vai ter catarata bem mais cedo do que a média da população. Principalmente se ele não controlar bem a sua diabetes. Ela oscilar muito, uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Esse paciente, em torno de 50 e poucos anos, já começa a aparecer catarata. Então, vamos lá, doutor Vilar. Para aquela pessoa que está em casa... Qual é para a gente finalizar a nossa entrevista? Porque a gente fala, cirurgia. O SUS tem essa cirurgia de fácil acesso? Quanto que a pessoa deve ir ao consultório? Porque assim, a gente tem que pensar aqui num público, aquele que tem plano de saúde, aquele que não tem plano de saúde, que depende do SUS. Qual é a orientação que o senhor dá? Neyara, desculpe. Tem. Mas o acesso não é tão fácil pelo SUS, justamente pelo que nós falamos. O volume de pessoas é muito grande. E a quantidade de lugares que operam pelo SUS hoje é relativamente pequena. Eu creio que essa política deverá ser ampliada, porque senão vamos ter aí um volume de pessoas muito grande com baixa de visão por a catarata. Mas o SUS dá essa catarata. Né, da catarata pelo governo também, há anos anteriores. Teve esses mutirões, mas o próprio Conselho Brasileiro de Oftalmologia desencorajou esses, porque isso é feito via de regra em fim de semana em lugares não muito propícios e andou dando algumas infecções aí muito grandes, justamente porque não é você fazer 40, 50 cirurgias numa manhã. Eu não vejo necessidade. Hoje só opera catarata aqui no Piauí. Muito bem, aqui em Parnaíba, em Piripiri, em Picos, em Floriano, em Bom Jesus, são colegas preparados. Então, quer dizer, você tem diferentes centros que operam isso. Eu, pessoalmente, sou totalmente contra esses mutirões. Eu acho que não há mais necessidade. Agora, o SUS precisa aumentar o número de pessoas que atendam o SUS para que a gente tenha condições de atender melhor essas pessoas. Infelizmente, a nossa clínica foi descredenciada e nós não temos condições de atender mais o SUS. Então, vamos para mais uma última pergunta para a gente encerrar esse assunto e essa nossa entrevista. A Adriana do Mocambinho, aí a foto que eu acho que deve estar com a mãe dela, não sei se a Adriana é a senhora ou se é mas acredito que deve ser a mãe dela aí. Boa tarde, estou com minha vista borrada à noite e não consigo ler. Tenho 40 anos. Aqui ela e a mãe dela deve ser. Aqui não deve ser catarata. 40 anos é chamada vista cansada, presbiopia. Ela vai precisar de um óculos para ler. Todos nós, aos 40 e poucos anos, a gente tem um músculo aqui dentro do olho que faz essa focalização dos objetos para perto. Você que é jovem, lê sem problema nenhum. Exatamente. Ele foi Quando você chegar aos 40 anos... Você está vendo, eu estou lendo tudo aqui, doutor Vilar. Olha que beleza. Mas essa facilidade enorme que você tem aí, quando você chegar aos 40 e poucos anos... Não, doutor, eu já estou aqui na distância da minha mão. Ela começa a ter dificuldade. Então, precisa de um pequeno óculos para ler, né? Bom, pode ser catarata, né? Mas é muito raro. Nessa idade, com certeza, chama-se presbiopia, vista cansada. Quanto que a pessoa deve visitar o oculista todo ano? É muito variável, mas em torno de 1 ano, 2 anos, a pessoa está tudo bem, só pelo óculos a cada 2 anos, né? Se tem diabetes, se tem hipertensão ocular, do glaucoma, aí isso tem que ser a cada 6 meses, 1 ano, né? Para ver a pressão, para ver a diabetes, você estuda fazer o mapeamento de retina para ver a retina, porque o diabetes é uma patologia que nós, aqui em Teresina, nós temos um mundo de gente com problemas graves de visão por diabetes, por não cuidarem direito da diabetes.
Ok, então. Obrigada, doutor Francisco Vilar, pela sua participação aqui com a gente aqui no Vida Saudável. Espero que você tenha gostado aqui de participar do nosso programa. Não, eu que agradeço. Justamente levar informação, né, para as pessoas. Muita gente em casa pensando na saúde. Eu acredito que com informação a gente vai conseguir ajudar as pessoas que estão em casa. Eu que agradeço a sua oportunidade. Eu sei que a televisão hoje é um meio de informação muito grande. Nós poderíamos passar aqui umas 2 horas falando de catarata. Tem muito assunto aí. Porque realmente o assunto é muito extenso, é muito grande, é muito importante. Mas acho que a gente abordou de um modo geral que interessa para a população. De alguma forma, acho que ajudou, né? Muito obrigado pelo seu convite. Gratidão. Obrigada, senhor. De nada, foi um prazer.